Olá a todas as pessoas presentes, espero que estejam todas bem, né? E sejam bem-vindas aí a mais uma live do Matemática Queer. Hoje a gente está aqui para a segunda live, né, de lançamento do livro Estudos de Gênero, e Sexualidades em Educação Matemática. Na semana passada, nós tivemos, né, a primeira, onde apresentamos aí um histórico do grupo de pesquisa e extensão Matemática Queer, e o livro também, né, como um todo, e alguns capítulos. E aí hoje nós vamos para a segunda parte, né, para poder apresentar os capítulos restantes que ficaram faltando, né, que a gente não conseguiu apresentar na semana anterior. Então, para não ser repetitivo, eu, né, para aqueles que assistiram a live na semana passada e têm aí nos acompanhado, eu recomendo, né, para quem não viu ainda, assistir lá a primeira parte, até para poder, né, conhecer o nosso grupo, conhecer os outros capítulos do livro e também todo o contexto, né, de como que emergiu esse livro no momento de sua escrita. Mas assim, deixa para fazer isso só no finalzinho mesmo. Primeiro a gente termina de assistir a gente aqui e depois você vai assistir a live anterior. Então, né, me apresentando, meu nome é Igor Batista Guzzi, eu falo do Rio de Janeiro, eu sou doutorando da Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro, pelo PEMAT, que foi o mesmo local onde eu cursei, né, onde eu obtive o meu título de mestre, né? O meu sinal é um H e um Y, né, em função da escrita do meu nome, e eu sou um homem branco, né, de cabelo curto e barba cerrada, ambos na cor preta. Eu tenho olhos castanhos escuros. Estou usando uma camisa listrada, né, de preto e branco. Eu estou aqui no meu quarto, né, atrás de mim é possível ver um nicho branco com alguns livros e itens decorativos. E ao meu lado, né, é possível ver uma janela que está coberta por uma persiana na cor branca. E aí, como eu comentei, vou apresentar aqui meu um slide rapidinho. Nós hoje vamos apresentar aí alguns capítulos que não foram debatidos na live anterior, da semana passada, que vão ser, né, o segundo capítulo, que é denominado Matemática e Resistência, reflexões sobre a luta do movimento LGBT+, que foi produzido pelo Denner Dias Barros, né, Denner Dias Barros, que é também a pessoa que vai apresentar hoje aqui para gente. O capítulo 5, denominado O que revelam as pesquisas sobre mulheres e sua relação com aprender e ensinar matemática, que foi escrito pela Jéssica Maria Oliveira de Luna, que também vai estar aqui conosco hoje. O capítulo 7, denominado Olhares que se projetam no aprendizado de matemática, masculinidades e feminilidades que emergem em discursos discentes, produzido pela Ana Lídia, pela Bruna Ramos e pela Jéssica Luna, e vai ser apresentado pela Ana. O capítulo 8, denominado Um Olhar Queer para a Educação Matemática, que foi produzido pelo Hugo Detone, pelo Igor Guzzi, que sou eu, e pelo Tadeu Vaz. E aí, esse sou eu que vou apresentar. E, por fim, o capítulo 9, denominado Corpo, Território Gay na Docência Matemática, Atravessamentos entre Identidade Sexual e Vida, Formação, Profissão, que foi produzido pelo Janivaldo, pelo Edmar Tiengo e pela Jane Rios. Que também, e esse vai ser apresentado pelo Janivaldo. Então, para iniciar, né, sem mais delongas, porque é bastante coisa para falar em um tempo curto, eu vou convidar o Denner para a tela. Deixa eu achar ele aqui. E deixa eu tirar o meu slide. Para poder falar um pouquinho, né, para poder se apresentar e apresentar um pouco sobre o capítulo do seu livro, né, que é o segundo. Então, Denner, muito obrigado pela presença e é tudo seu. Olá, boa noite. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao Agnaldo, né, pela organização desse momento de apresentação aqui dos capítulos dos livros na live. Acho que é um momento legal para a gente compartilhar essa produção nossa. Agradeço também o Igor, que está apresentando a live para a gente, né? Gostaria de agradecer também a equipe de intérpretes que está aqui tornando a nossa live também acessível, né, para
todos, todas e todes. Gostaria também de cumprimentar quem está assistindo a gente aí ao vivo no YouTube e também quem estiver assistindo posteriormente às gravações. Eu sou o professor Denner Dias Barros, estou atualmente aqui no Rio de Janeiro, sou professor do Departamento de Matemática da Unirio, sou um homem branco, tenho cabelos e barba pretos, estou vestindo uma camiseta azul, atrás de mim é possível ver um fundo branco, né, que está borrado. E eu vou compartilhar para vocês um pouco sobre essa minha produção, né, que figura aí como capítulo 2 do nosso livro, está intitulada Matemática e Resistência, Reflexões sobre as Lutas do Movimento LGBT. Essa produção ela foi feita durante o meu doutorado, né, ela estava em andamento quando eu fiz a escrita do capítulo, doutorado que eu fiz no programa de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp de Rio Claro, que concluí no final do ano de 2021. Nesse recorte do meu trabalho, eu trago, enquanto motivação dessa minha produção, os espaços de luta, os espaços de resistência em relação às desigualdades e às injustiças da sociedade. Um primeiro ponto de partida da minha escrita são os movimentos que foram feitos contra o fechamento de escolas no estado de São Paulo no ano de 2015. Foi um marco aí para a nossa história da educação, do movimento estudantil de um modo geral, onde estudantes, professores se organizaram contra o fechamento de diversas escolas. E nesses espaços, o que foi muito interessante foi a mobilização dessas pessoas que estavam ali, para que nesse espaço também houvesse aprendizado. O aprendizado que é inerente à luta, nesse processo de lutar, de reivindicar uma sociedade melhor, a gente aprende, mas para além disso também foram promovidos espaços de aprendizado intencional, como algumas oficinas, algumas aulas abertas. Então foi um momento aí bem interessante da nossa história. E eu estabeleço um paralelo com as lutas referentes ao movimento LGBTQIA+, uma comunidade que historicamente vem sofrendo processo de exclusão de diversos espaços, de ter direitos aí não sendo garantidos, de uma constante luta para que fossem garantidos, né, tais direitos. Então, esse processo de luta, de reivindicação, sempre esteve presente na comunidade, em alguns momentos de um modo mais intensificado. E a partir desse paralelo, eu trago o que o Freire vai dizer para a gente, né, da importância da luta dos oprimidos, da importância da luta para a transformação. Para que a gente possa transformar a sociedade, é importante que a gente se mobilize. E o Freire vai dizer do poder da educação nesse processo de luta, né, que através da educação a gente pode mobilizar para que, se a gente tem uma educação crítica, uma educação conscientizadora, as novas gerações possam sempre buscar uma construção de uma sociedade mais inclusiva, de uma sociedade para todo mundo. Essa sociedade que não só não aceita mais que essas opressões aconteçam, mas que também combate esse tipo de opressão, né, na busca por uma sociedade melhor. Quem estabelece alguns paralelos em relação aos movimentos sociais, de um modo geral, e a educação matemática, de uma maneira mais consistente dentro da teoria que a gente tem, é o professor Eric Goodstein, né? Ele vai trazer alguns conceitos importantes que são abordados no meu artigo. O primeiro conceito é de que a luta é pedagógica, né? De que os espaços de luta são espaços de aprendizado. O que o professor Eric vem trazer no trabalho dele é que é importante que os professores conheçam a comunidade, conheçam o que os seus próprios estudantes vivenciam.
né, que os professores estejam engajados nessas lutas para que elas se façam presentes ali no seu espaço de aula, né, para que através da sua prática ele possa promover tais transformações. E aí eu parto dessas ideias do professor Eric para dizer que é importante que todos nós, né, façamos parte desse processo de envolvimento com as lutas, né, de que a gente, professores compromissados com uma transformação real, é importante que a gente esteja onde essa transformação está sendo demandada ali, né, onde a gente tem a linha de frente aí do combate às injustiças, que são os movimentos sociais. E aí, um processo talvez mais difícil, né, dos professores, que talvez a gente encontre algumas barreiras, de pegar esses conceitos, essas lutas que já estão naquele espaço, que são próprias daquele espaço, e trazer para a sala de aula, né? Como que eu posso discutir questões referentes a essas lutas na minha sala de aula? O professor Eric Woodstein vai dizer que para que a gente faça isso, é importante que a gente mobilize os 3 Cs, né, que são os 3 tipos de conhecimento, que é abordar esse conhecimento da comunidade, que tem como berço os movimentos sociais, mas também abordar o conhecimento científico, então não é abrir mão de um currículo, mas articular o currículo de matemática com esse conhecimento da comunidade, e desenvolvendo esse terceiro conhecimento, que seria o conhecimento crítico, que seria você lançar um olhar diferente, né? Colocar em dúvida, colocar em suspensão muitas verdades que a gente vê, às vezes, em relação à sociedade e também em relação à matemática, que é tida como essa ciência exata, essa ciência inquestionável, né? A partir do momento que a gente questiona, a gente se torna mais crítico em relação à própria matemática e também na forma de mobilizar essa matemática no mundo. E um conceito-chave que eu utilizei na minha tese e também, né, de alguma maneira abordo aqui no capítulo, é o de leitura e escrita de mundo com a matemática. São as possibilidades da gente compreender o mundo, então, através dos conceitos matemáticos, e a perspectiva de escrita vem dizer de um processo de possível transformação a partir dessa leitura. Depois eu falo um pouco sobre a minha produção de dados, né, no doutorado. Eu estive em uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, chamada Casaça, lá no município de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Era uma casa de acolhimento que já funcionava há 2 anos. Fiquei lá durante 2 meses, acompanhando as atividades que eram desenvolvidas, e eles tinham 2 frentes de acolhimento, que era tanto para pessoas que precisavam morar lá durante um tempo, pessoas que eram expulsas de sua casa pela sua sexualidade ou identidade de gênero, e também era um espaço onde eram oferecidas oficinas, cursos, encontros, tanto voltado para o público LGBTQIA+, quanto aberto para toda a comunidade. Então, era um espaço aberto para os encontros mesmo, né? Para que as pessoas estivessem lá, para que pudessem pensar sobre as temáticas inerentes à comunidade LGBT. E todas as pessoas que trabalhavam lá trabalhavam de uma forma voluntária. E aí eu fiz entrevistas com essas pessoas que trabalhavam lá para entender um pouco sobre o trabalho que era desenvolvido nesse espaço, e também tentar entender se existia matemática ali, que matemática se fazia presente, né, o que se aprendia em um espaço como esse, como se aprendia, quem aprende. Além dessas entrevistas, eu fiz também algumas rodas de conversa, né? Aqui no capítulo eu não falo sobre essas rodas de conversa, mas lá na minha tese eu trago de uma maneira mais aprofundada sobre esses momentos. Então, aqui tem um flyer, né, das atividades que foram desenvolvidas lá durante os meses em que eu estive, né, além desses momentos que eu já disse, também a gente fez alguns grupos de estudos. Eu também ofereci algumas aulas de Libras para as pessoas que estavam lá e que tinham interesse, né, porque também tenho essa formação na área de Libras.
Esses daqui são os voluntários que eu entrevistei, os pseudônimos escolhidos, né? Foram 7 voluntários que foram entrevistados, fiz entrevistas semi-estruturadas, e como eu falei, eu buscava entender um pouco sobre esse processo e tentar pensar sobre a questão do aprender, né? Dessa ideia da luta ser pedagógica. Fiz alguns recortes aqui do que eu trago desses relatos lá no capítulo. A Olga, por exemplo, vai dizer para a gente, né, que para todos os envolvidos e para a gente, né, as pessoas que trabalham lá no projeto, para os acolhidos e para quem participa de todas as atividades, independente se são atividades com esse título de educativas, ela está dizendo aí que é um espaço de aprendizado, então, para todos, né? Todo mundo que teve a oportunidade de vivenciar a Casaça estava sempre aprendendo. E ela diz que são aprendizados pelo contato entre as pessoas. Então, só de estar ali, de conhecer diferentes realidades, diferentes vivências, já era um processo de aprendizado, né? Não precisava nem necessariamente estar em uma oficina ou em uma roda de conversa para aprender. E aí eu trouxe aqui uma citação do Freire, onde ele vem dizer dessa ideia do inacabamento. A partir do momento que a gente entende que sempre a gente tem algo para compartilhar e sempre a gente tem algo para aprender, esse espaço de aprendizado ele se torna mais rico, e nessa interação a gente sempre pode progredir, pode crescer, pode aprender coisas diferentes com os outros, né? Então, acabou ficando evidente aí nas falas, não só da Olga, mas dos outros participantes da Casaça, que a Casaça era um espaço de aprendizado para todo mundo. E a matemática, né? Uma coisa que ficou muito clara para mim, assim, quanto à presença da matemática na Casaça, é que quando eu questionei a primeira vez as pessoas, elas ficaram um pouco confusas em relação a essa presença da matemática, porque o que a matemática tem a ver com o movimento social, com uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, né? Que relação é essa que poderia ser estabelecida entre essas duas temáticas que parecem tão distantes? E aí eu trouxe aqui a professora Gelsa Kniznik, que ela vem dizer em um artigo que ela fala o que os movimentos sociais têm para dizer para a educação matemática, de que talvez essas matemáticas que interessam para os movimentos são outras. Talvez seja uma matemática distinta daquela matemática da escola, daquela matemática que a gente está acostumada, que pensa só em uma priorização de uma formação de grupos dominantes, né? Não de uma matemática culturalmente situada, de uma matemática que faça sentido para um determinado grupo. Então, por isso que talvez tenha ocorrido essa estranheza aí, num primeiro momento. Então, algumas pessoas pontuaram para mim, né, que a matemática estaria presente na questão financeira, nos bazares que eles realizavam lá para poder manter a casaça, já que era um espaço sem fins lucrativos e que vivia totalmente de doações e de atividades voluntárias. Eles tinham que se manter, então tinha matemática nisso. Num primeiro momento, foram mais essas questões que foram pontuadas, mas eu entendo que talvez seja pela visão que essas pessoas tinham da própria matemática. E uma questão interessante que algumas entrevistadas trouxeram foram a questão do discurso. A Sara, ela diz, acho que aparece, falando sobre a matemática, né? Acho que aparece quando falo, por exemplo, de desigualdade social. Não tem como falar sem usar a matemática como referência. Quando vou falar de vulnerabilidade, para falar de índices estatísticos, de quantas pessoas estão morrendo, que o Brasil é recordista de assassinatos a pessoas LGBT+. Então, nessa palavra recordista, diz sobre uma quantidade. O professor Olis Cobesmose, ele vai dizer desse poder formatador da matemática produzindo discursos, tanto para uma vertente potencializadora, então discursos que podem provocar transformações, né, fazendo denúncias de uma realidade, anunciando potencialidades, mas que também pode fomentar discursos despotencializadores, como, por exemplo, a Sara e a Nina também, né, elas trazem nas falas delas,
a questão da falta de políticas públicas em relação às pessoas da comunidade LGBTQIA+, que talvez essa falta de políticas públicas seja consequência de um discurso de que essa seja uma minoria numérica, né, de que as pessoas LGBTQIA+, são uma pequena demanda aí para a população, então seria importante que houvesse uma priorização por grupos numéricos, né, com maior quantitativo numérico. Então, esse seria um discurso, você parte da matemática, né, de dados numéricos, que seria despotencializador. Por quê? Não preza por uma perspectiva de equidade, né, de olhar para os grupos e para as necessidades de cada grupo. Mas acaba validando aí, de alguma maneira, né, um discurso de desigualdade, de exclusão. E nas considerações finais do meu trabalho, então, eu tento articular essas questões falando sobre os desafios de trabalhar essa temática na sala de aula de matemática e no campo da educação matemática de um modo mais amplo, né? Não é algo simples, é algo que a gente tem tentado desbravar aí nos últimos tempos, né? Mas que é importante que a gente rompa com duas visões diante da própria matemática. Uma visão ingênua de que a matemática é neutra, né? Que muitas pessoas se fazem valer dessa visão para dizer que não tem responsabilidade quanto a essas discussões, né? Não, mas eu sou professora de matemática, não tem que ter um compromisso quanto a essas questões. E também a importância de romper com essa visão fatalista, de que o que eu poderia fazer em relação a isso? Né? O mundo já é da forma como é, não tem nada que eu possa fazer. É importante que a gente rompa com essas duas visões, primeiro, para que a gente possa começar a caminhar em relação a um ensino de matemática, né, uma educação matemática que assuma esse compromisso mesmo, né, em relação a uma sociedade que valorize as diferenças, né? Então, a importância da gente olhar para a matemática enquanto potência para compreender tanto as lutas, as conquistas e os dilemas da comunidade LGBTQIA+, né? Tanto na busca da compreensão dessa realidade e também para a efetivação de ações na busca de transformações. É isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Deixa eu só tirar o slide da tela. Pronto. Muito obrigado, Denner, pela apresentação. Você já sabe, né, todas as considerações que eu tenho sobre os seus textos, né, no plural, porque foi um projeto que originou diversas escritas super potentes. Vou deixar para a gente fazer mais comentários mais para o final da live, inclusive coloquei no chat, mas reforço aqui, podem ficar à vontade para deixar as perguntas, deixarem os comentários, que ao final a gente responde. Então, dando sequência para as nossas apresentações, agora eu retiro o Dani e coloco a Jéssica, que vai apresentar o seu capítulo. Olá, boa noite. Eu sou a Jéssica Luna, tá? Gostaria de agradecer também ao Aguinaldo pelo convite, pela oportunidade, né? Foi meu orientador na UFRJ. E também agradeço aos colegas aqui presentes, a todas, todos e todos que estão assistindo, as intérpretes, são maravilhosas. Então, vou começar me apresentando. Eu sou doutora e ensino História da Matemática e Física pelo PEMAT na UFRJ, atualmente professora substituta na UERJ e professora da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Eu tenho um cabelo comprido, sou branca, uso um óculos enorme. Atrás de mim, o papel de parede tem um fundo preto, mas tem várias resoluções de cálculo, né? Então, é isso. Então, eu venho trazer para vocês sobre o capítulo 5, né, do livro, que fala sobre as pesquisas como em relação às mulheres, né? O que revelam
as pesquisas sobre mulheres e sua relação com aprender e ensinar matemática. Esse capítulo ele fez parte da minha revisão de literatura, que ficou enorme, por sinal, né? E houve alguns recortes, né, na minha defesa de tese. Então, eu resolvi trazer os que eu achei bem relevantes para a gente colocar no livro, né, para poder ser pensado, e depois surgiram outros, né, depois da escrita do capítulo. Então, assim, eu vou apresentar alguns para vocês, vai ser bem resumido, tá? Só focando os pontos principais mesmo, para a gente não... Porque o tempo não vai ajudar muito nesse sentido, tá bom? Podemos começar, Igor. Então, eu faço uma introdução sobre essa questão do gênero e educação matemática. Né? Existe uma relação de subjetividade, e isso foi apontado aí nas pesquisas, tá? Essa influência do ser mulher e estudar matemática e ser professora de matemática é diferencial de fato, tá? Então, como o Deni acabou de falar, não há neutralidade na matemática, tá? Pode passar, Igor. Então, eu fiz três campos, né? O primeiro falando da mulher professora, o segundo falando da mulher matemática, e o terceiro falando da mulher professora de matemática. Por que eu me interessei pela mulher professora, né? Sempre houveram muitos comentários sobre a questão da mulher tender para o magistério, e assim, hoje isso já tem outras observações, claro, mas isso fez parte também da minha curiosidade enquanto pesquisadora, e muita coisa interessante apareceu. Pode avançar um pouquinho. Bom, a pesquisa de Ataíde e Nunes, tá? Primeiro, assim, houve uma forte frequência quando os sujeitos estavam relacionados à mulher professora, né? A forte frequência com representações sociais, né? Então, as pesquisas elas tendiam a esse tema. Então, por exemplo, a Ataíde e Nunes fizeram uma pesquisa numa escola municipal, tá, de São Luís, com 5 professoras do 1º ao 5º ano, tá? E eles trabalharam em cima de representações das mulheres professoras sobre ser mulher e professora no ensino fundamental. E o que foi levantado nas falas dessas professoras é a relação direta da profissão docente ao gênero. Isso daí está vinculado com a próxima, por isso que eu não vou descrever muito. Pode avançar um pouquinho, Igor. Que vai ao encontro justamente do que Brzezinski et al., esse grupo, fez, que também é um grupo estrangeiro, né? E, na verdade, também trabalhou com representações sociais, e a questão da Ataíde Nunes anterior também aparece na pesquisa brasileira, tá? Que pontua essa questão do gênero em relação à profissão, que envolve a questão do casamento, a questão dos filhos, do marido, a questão da ternura, da feminilidade, né, do enfrentamento do mercado, né, no caso das mulheres serem mais aceitas. Então, essas duas pesquisas elas se encontram nesse sentido. E também usaram representações sociais. Olha que interessante. E nessa pesquisa desse grupo, especificamente, eles comentam sobre a questão do termo tio e tia, muito utilizado, né? E que isso acaba desvalorizando o magistério. Isso, de certa forma, acaba trazendo uma desvalorização. Pode avançar, Igor. Muse também falou sobre os jogos enunciativos, né, que denunciam essa mulher professora num contexto histórico que advém de suas memórias. Então, todas as memórias dessas professoras que foram entrevistadas nessa pesquisa trazem a questão da maternidade, da rude aspereza. Isso aí quer dizer sobre a mulher ser autoritária, e é mais conveniente, é mais aceito, né, a mulher ter a ternura, e aí você começa a perceber que as pesquisas elas estão sempre convergindo, né, nesse ponto, né?
Sobre a questão da competência técnica, a mulher tem mais competência para ser professora, né? Então, isso veio sendo revelado nas falas dessas professoras, né? A maternagem, né, e a competência técnica. Ser professora ajuda a ser mãe também, tá? A maternagem é incompetência técnica. A professora não tem tempo porque tem filho, então atrapalha. Então, quer dizer, totalmente contraditório, né? E a Rude aspereza como algo natural do masculino, eu não coloquei aí, tá? Então, assim, uma mulher se portar de uma forma mais severa, né, também não é uma coisa muito bem-vinda. E isso veio, todas essas questões vieram na fala dessas professoras. Pode avançar um pouquinho, Igor. Costa trouxe uma pesquisa falando sobre as questões pessoais que interferem no campo profissional dessas mulheres, tá? E aí, ser mulher e professora diante do desequilíbrio entre as áreas das ciências humanas e da natureza, ou seja, é mais fácil ser mulher dentro das áreas humanas, né? E essa foi uma questão que elas trouxeram também. Antes e depois das suas graduações, existiram questões de gênero que atravessaram as suas vidas profissionais, como casamento, né, como ficar com os filhos o tempo inteiro. Então, a gente vai percebendo no decorrer essas pontuações. Pode passar, Igor. Costa e Ribeiro, tá? Então, Costa e Ribeiro também, essa pesquisa traz também o debate sobre o dom, né, que tem ligação, o dom do magistério, a mulher, tem uma relação com a religiosidade, tá? Com a questão da família, né? Por isso o termo tia, que também traz esse debate do termo tia, e com a parte maternal da mulher, né? E nas falas, as entrevistadas, né, professoras também, elas falam sobre tudo que elas colocam tem um embasamento no sexo biológico e heteronormativo. Então, o que quer dizer? Porque o homem estuda matemática e física porque é mais para o homem. Então, existia, e nessa pesquisa aparecia uma certa conformidade delas em relação a essa questão da heteronormatividade na ciência, tá? Pode avançar, Igor. A Taíde, tá? A Taíde também fala o seguinte: que a educação feminina brasileira sempre foi contada por homens. E traz um debate teórico falando sobre representações sociais na sua pesquisa e colocando que o gênero, né, sempre se sobrepõe à carreira quando se trata de mulheres. E algumas questões são colocadas nessa pesquisa. Identificação delas com a profissão por uma questão de conveniência, ou seja, é conveniente ser professora porque ajuda, né? Ajuda a criar filhos, ajuda a cuidar da casa, né? A questão também das dificuldades financeiras, né? A professora escolhe essa carreira porque teve uma juventude muito humilde, então achou que era mais acessível a ela. As imposições dos pais, né? A garantia de emprego, porque tem emprego, né? Como falam, tem muito emprego para professor, né? Isso daí aparece na pesquisa de Ataíde. A harmonização da figura da mulher com o perfil maternal, então, o tempo inteiro, né? A figura da materna vindo também. E a capacidade dos homens de trabalharem com séries mais avançadas. E elas também trazem esse debate, né? No caso, as entrevistadas, né, de Ataíde, traz esse debate de que homens trabalham com séries mais avançadas, né, porque estão mais firmes na questão científica e tal. E as mulheres se encontram no primeiro segmento do fundamental. Então, ele traz esse debate também, que é bem interessante. Pode passar, Igor. Padilha e Machado, aí Padilha e Machado começa a trazer uma inovação, né? Começa a falar sobre a questão das professoras afrodescendentes da Universidade Federal do Maranhão, tá? Então, elas falam da importância da questão dos aportes
epistemológicos subversivos, ou seja, que são justamente aqueles que fazem visibilizar os conhecimentos decoloniais, né? Então, elas começam a debater sobre esse tema. E é uma pesquisa muito bacana, bem nova, assim, na época, né? Nesse sentido. Pode avançar, Igor. Igor? E a Jesus ela também traz um estudo de caso muito interessante de uma professora negra, tá? É colaboradora de trabalhos de pesquisa de extensão da Universidade de Mato Grosso, e essas professoras elas anunciam e denunciam mundos em que tomam para si a responsabilidade de decolonizar a escola. Isso é uma fala da própria pesquisadora, né? As professoras negras têm essa responsabilidade de decolonizar a escola. Então, isso é uma coisa que ela traz na pesquisa dela, e ela fala desse estudo de caso dessa professora, né, que é colaboradora do curso de extensão, e essa professora ela dá aula numa escola, né, e ela coloca em prática na escola um projeto sobre a Lei 10.639, que torna obrigatória a história da cultura africana e afro-brasileira. E ela coloca esse projeto para frente e dá muito certo, né? E traz uma conscientização maior na equipe da escola, né? Nos funcionários, nos professores, nos alunos, alunas, alunos. Então, assim, teve um retorno muito, muito bom, muito positivo, tá? Pode avançar, Igor. Aí vem o segundo campo. Eu não coloquei todas as pesquisas que estão no livro, não, senão não ia dar tempo, tá? Não ia dar tempo. E aí, o segundo campo é da mulher. Aí eu botei esse subtítulo, né? Mulher para que quer saber matemática? E aí fala um pouquinho da questão da mulher na matemática, tá? Pode avançar, por favor. Então, aí, assim, tem a pesquisa de Bocard e Lemonon, que são francesas. É um artigo em francês, muito bom, eu recomendo a leitura. Primeiro que elas debatem muitas coisas. Biografias das mulheres matemáticas, contam a questão do gênero, a questão que as mulheres matemáticas elas escreviam artigos e os maridos assinavam, a questão que as primeiras mulheres matemáticas tinham que ser acompanhadas por tutores dentro da universidade. Ela traz toda a questão histórica. Fala da docência universitária, sobre a questão das mulheres professoras universitárias, sobre o baixo nível delas, na questão de quantidade, né, dentro das instituições. As autoras também trazem a questão da invisibilidade, né, os valores que são impostos pelo cispatriarcado, e as posições sociais e acadêmicas que essas mulheres ocupavam e ocupam. Então, o cenário de Bocard e Lemonon está na questão histórica, e elas também trazem a questão da atualidade, né, como isso reflete hoje dentro das instituições, né, como as mulheres são recebidas dentro das instituições na docência superior. Tá? Pode avançar, Igor. A Jane, ela fez uma pesquisa super interessante, também é uma pesquisa estrangeira. Ela investigou memórias de estereótipo de gênero que induzem experiência negativa no campo STEM, afetando mulheres e suas preferências no campo. Essa pesquisa é muito bacana, também recomendo a leitura dela. A Jane, ela pegou um grupo de mulheres, tá, de várias áreas, e ela fez uma entrevista, né? Por que aconteceu com a matemática na época de escola, por que uma escolheu matemática, por que a outra escolheu outra área. E aí ela faz toda uma entrevista com essas candidatas, né? Com essas participantes. Depois elas retornam e a Jane distribui para elas uma falsa memória. Elas reescreve. E ela fala assim, olha, isso aqui foi o que vocês falaram na entrevista. O que vocês apresentam para solucionar? E ela faz tipo um grupo, né? Ela junta elas e começa a discutir. E ela percebe que nessa discussão, a maioria delas tomaram aquela memória falsa como delas de verdade. Elas defenderam
Eu achei muito interessante essa pesquisa. Elas defenderam as memórias falsas que a Jane deu para elas. Poucas foram que perceberam, não, eu não falei isso. Isso não aconteceu comigo. A Jane modificou, né, a fala delas na entrevista em alguns pontos e elas, assim, elas aceitaram aquilo na segunda fase da pesquisa com muita naturalidade, a memória negativa da matemática. Né? Então, assim, ela vem comentando sobre isso. É uma pesquisa super interessante, como as mulheres aceitaram essa falsa memória sobre a matemática na vida delas, na idade escolar. Bem interessante. Pode avançar, Igor. A Damarim, né? Ela é bem falada. E assim, ela tem um discurso sobre as questões dos conteúdos feministas, que são escassos, né, dentro da matemática. Né? Então, assim, ela fala que o seguinte: as pesquisas elas tendem a superestimar os conhecimentos dos homens e se preocupam em focar na mulher não como cientista, né, mas como mulher real em suas práticas vivenciadas na vida familiar. E aí ela vem trazendo, ela tem uma visão pós-estruturalista, ela vem trazendo esse questionamento: por que não inserir as epistemologias feministas nas pesquisas para falar sobre mulheres, né? Então ela sempre fala, vai falar de mulher, vamos falar de feminismo, sim, tá? Pode avançar, Igor. Rottinger também tem um artigo maravilhoso que eu sempre recomendo para todo mundo que gosta de falar sobre mulheres e matemática, que ela levanta questões de feminilidade e racionalidade, tá? Na construção cultural na matemática. Então, nesse artigo, especificamente, ela fala de uma atriz, né, em matemática, que é a Danica McKellar. Tá? Ela tem uma coleção de livros e esses livros delas assim, é um divisor de águas, né, para aqueles que apoiam e aqueles que criticam, né, de uma maneira negativa. E ela levanta isso, ela fala sobre esses hiatos, porque quem critica a parte que tem, por exemplo, no livro da menininha passando batom. Então, tem a menininha lá passando batom e aí ela desenvolve uma questão de matemática, as menininhas na loja comprando roupa, né? E aí a crítica que vem em cima disso é por que mantém nos livros, né, da Danica, por que ela mantém o estereótipo, né, da mulher. Mas a Rottinger, né, ela contraria essa ideia porque ela fala assim: o que é ser o feminino dentro da matemática? A gente precisa ressignificar, né? Será que colocar duas amigas fazendo compras numa loja tão ruim assim, né? E ela começa a trazer essa questão, ela começa a questionar de que forma nós estamos posicionando o feminino dentro do campo da matemática, né? Como é relevante pensar sobre isso, ressignificar o feminino, né? Será que a Rottinger é daquele tipo de questionadora, né? Se a professora chegar de rosa pink para dar aula, é professora de matemática, né? Tem que ser tipo Barbie, né? Então, assim, ela tem essa questão do posicionamento do feminino diante da matemática. É bem interessante esse artigo. Pode passar, Iguinho. Aí tem o outro campo, tá? Que tem muito a ver com o ensino, já que passamos pela matemática. Então, assim, a gente já veio falando da mulher professora, né, dessa relação, né, de subjetividade com a profissão docente, essa relação de gênero que se sobrepõe à profissão docente. Depois vamos falando da matemática, do feminino com a matemática, e agora da professora de matemática, que é tudo isso junto. Olha só que maravilha, não é mesmo? Então, vamos passar.
Então, aí tem a pesquisa de Cavallari, que é muito legal também, que ela trabalhou com dados de docentes de cursos de graduação e pós-graduação, tá? Do ano de 90, para desenhar a presença feminina neles. E aí ela fez essa apuração no Departamento de Matemática da USP e da Unesp, e Unicamp também. E ela fez, né, essa pesquisa, e ela percebeu que as mulheres eram a minoria. Ela constatou isso, as mulheres eram minorias nesse curso de matemática aplicada e de matemática pura, tá? E das mulheres que tinham nos cursos de matemática, 41% a 75% estavam fazendo licenciatura. Então, ela traz esse debate sobre a questão da mulher dentro das matemáticas, né? Da matemática pura, da aplicada e da licenciatura em matemática. Pode avançar, Igor. Menezes, por exemplo, ela fez uma entrevista com 17, ela trabalhou com 17 docentes de matemáticas do Instituto da Matemática da Universidade Federal da Bahia. E essas mulheres, elas alegaram que dentro da instituição elas não sofriam discriminação de gênero. E também afirmaram que passaram pelo desafio da maternidade durante a profissão no nível superior. E para elas também não foi muito fácil a questão da academia, das escritas e tudo mais. Mas o que mais chama atenção no trabalho de Menezes é justamente a questão delas negarem essa discriminação de gênero dentro da instituição, o que contrasta com a anterior, tá? Quando ela fala lá na anterior, Cavallari, né, fala do percentual de mulheres dentro das universidades, ela traz todo esse debate. Menezes também traz o debate dessa discussão de que nem elas mesmas percebem essa discriminação de gênero dentro das instituições federais de nível superior. Tá? Pode avançar, Igor. Fernandes, ela trabalhou com 5 professoras do ensino médio da rede pública, né, de Campina Grande, e aí no trabalho dela, foram os temas que surgiram, que foram referências nas suas entrevistas, foi a questão da sujeição da mulher e da violência simbólica. Então, na fala dessas professoras, houveram apontamentos como discriminação de gênero, desvalorização da profissão, dificuldade de acesso nas exatas, porque eram professoras de matemática, essas 5 professoras, tá bom? E os preconceitos que elas passaram na área. Então, mais uma vez, mais um trabalho, né, mostrando que essas mulheres também sofreram exclusão, sofreram violência simbólica no seu lugar de trabalho, né, passaram por sujeições, né? Então, assim, não é algo tão... A formação da professora de matemática não é algo tão superficial assim, né? A gente passa aí o tempo inteiro, continuamente, por coisas, por situações das quais não eram necessárias. Pode avançar, Iguinho. Professoras de matemática que inspiram alunas. Aí a questão do ensino. Mais uma vez, Iguinho, pode ir. Souza e Fonseca, tá? Souza e Fonseca, elas investigaram alunos e alunas catadores de materiais recicláveis de uma turma de educação de jovens e adultos. Também foi super interessante essa pesquisa, tá? Verificaram que existe a relação de gênero com prática de enumeramento. E as ideias matemáticas se aportavam nas relações de gênero vivenciadas pelas estudantes. Nesse trabalho de Souza e Fonseca, inclusive, elas falam sobre a questão da violência, né, contra a mulher e a relação disso com a matemática, que eu achei muito interessante, quando as mulheres passam pela questão da violência e elas precisam sair das suas casas, se sustentarem sozinhas, e onde a matemática entra nessa pauta, né? Então, assim, é bem interessante, elas trazem as falas dos alunos, das alunas, sobre essa questão durante as aulas de matemática, até o posicionamento do professor lá do curso, sempre dando a fala para os homens, né? Era um EJA, um curso de EJA, né? Então, elas vêm apontando toda essa situação. Pode passar, Igor.
Barbosa trouxe as masculinidades e as feminilidades que se relacionam com problematizações feitas na educação matemática. E esse trabalho também é bem interessante, porque a questão de masculinidades e feminilidades é mostrada dentro das falas de professores e professoras, tá? Esse grupo de docentes chamam meninas de preguiçosas, que as meninas são mais preguiçosas, que os meninos são mais ativos, têm mais aptidão, falas desse tipo, tá? E vai muito ao encontro do que o Walkerdini falou também, que a Walkerdini ela é estrangeira, tá? Essas últimas pesquisas aqui de sala de aula já são brasileiras, tá? E a Walkerdini também fala isso, que professores lá no Canadá, nos Estados Unidos, a pesquisa dela mostra justamente essa discriminação de gênero entre os próprios docentes, dos próprios docentes em relação ao seu alunado, né? É preocupante também, né? E aí a gente começa a refletir de que forma também a gente lida com os próprios colegas de profissão nesse sentido. Tá? Pode avançar, Igor. Oliveira vem falando de fez um trabalho com professoras e professores do 6º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Bom, suas mediações não se aliavam às necessidades de meninos e meninas, pois suas condutas mantinham questões rígidas de gênero. Então, Oliveira também traz a mesma pauta, falando sobre professores, né, sobre professoras que também têm condutas rígidas de gênero. Tratam meninas de uma forma, isso de matemática, tá, gente? São docentes em matemática. Tratam meninas de uma forma e meninos de outra. Então, também essa pesquisa de Oliveira também incide no mesmo ponto. E Oliveira faz mais apontamentos, que a prática desses docentes tinha muita rigidez, trazia muita memorização, imposição de regra para a construção de conceitos, tá? Então, assim, um tipo de prática bem tradicional, né? Bem aquele molde masculinizado. Então, Oliveira traz esse debate também. Pode avançar, Igor. Gente, esse nome é tão complexo, é russo? Prisbila Kukchi. Eu até me enrolo até hoje para falar o nome dela. Então, ela não é brasileira, não, tá? Então, assim, dá para perceber. Então, também é uma pesquisa muito interessante, discurso com base no feminismo pós-estrutural. Então, ela traz esse debate. Ela fala sobre a iniquidade, equidade racial em sala de aula, além da relação da educação matemática com o dispositivo de gênero. Então, ela traz uma interseção. Ela traz uma interseção da relação da matemática, do ensino da matemática, com a questão racial e com a questão de gênero. Tá? Então, ela trabalhou com 22 alunos de uma turma americana de 7ª série e constatou subjetividades complexas e contraditórias vivenciadas pelas meninas. As meninas tinham colocações, tinham mais pontos negativos, né, para falar, né, para expor sobre matemática, sobre o que aprendeu de matemática, sobre a vivência escolar, do que os meninos, né? Pode avançar, Igor. Estou cuidando aqui do tempo, porque é tanta coisa, né? E a Mandy, que vem também falando né, sobre esse trabalho dela, que expõe que as meninas não se veem matematicamente capazes, né? E isso sai durante a narrativa delas. Então, foram 43 alunos entre 16 e 19 anos do curso avançado de matemática. Tá? Nessa escola, todos eles tinham bom rendimento. E então aparecem questões que as meninas acham que a figura da genialidade está sempre vinculada aos meninos. Eles são nerds. E elas sempre colocam como é que fala, esse ímpeto aos meninos da turma, né?
E as meninas não. As meninas sempre veem os gênios, os nerds nos meninos, não nelas. Tá? E essa questão da genialidade, o Vitor Giraldo também fala muito sobre essa questão, né? Sobre a genialidade masculinizada, ela tem muito a ver com a colonialidade também, né? Então, assim, essa questão da posição das meninas, das falas das meninas, que elas sempre se colocam, né, digamos assim, para baixo, né? Pouca autoestima. Pode passar, Igor. Pode passar. Palmer. A Palmer ela traz um olhar sobre o ensino da matemática das futuras professoras de educação infantil, né? E como isso pode afetar a atitude delas. A Palmer fez um curso com essas professoras, né? Um curso de formação breve, né? E para compreender essa subjetividade que elas tinham, porque umas gostavam mais, porque outras gostavam menos. E ela fez um curso em cima disso, dessas subjetividades, dessas discussões. E, assim, como elas lidam com isso na educação infantil. E interessante é que essa questão é trazida no documento da Unesco, das professoras de educação infantil, né? Porque no documento da Unesco, 2018, se não me engano, vem falando sobre a questão das mulheres iniciarem na escola, na educação infantil, com brincadeiras de caixinhas, né? De casinha, de panelinha, e a educação infantil incentiva. Então, a Palmer traz também essa discussão, tá? E a Palmer vem falando sobre esse posicionamento dessas professoras de educação infantil, faz um curso com elas, e assim, o retorno da Palmer foi muito positivo, porque houve mudanças na prática dessas professoras, tá? Pode avançar, Igor. Então é isso. Eu encerro aqui. Eu tirei algumas pesquisas do capítulo. Minha tese tem outras pesquisas também, mais recentes, mas sobre o capítulo mesmo, eu tirei algumas, e a gente percebe aí toda a vinculação que a educação matemática tem na vida na formação de uma professora e de uma aluna, tá? Então, não é neutra, não é vazia, não é superficial. Tá? E a gente vê que as pesquisas, eu tanto peguei pesquisa brasileira como pesquisas estrangeiras, e elas têm vínculos, né? Então, assim, no capítulo, esse vínculo ele é colocado, né? É conversado, é uma conversa, né? Então, eles têm pontos convergentes, e a gente vê que isso não é um problema só a nível de Brasil, tá? Então, isso é um problema de uma consciência mundial, né? Então, por isso que eu coloquei aí no final sororidade e resistência. Obrigada, uma boa noite, espero não ter falado muito, tentei ser breve. Obrigado, Jéssica. A gente que agradece. É uma produção assim magnífica para a gente ter um panorama, né, das pesquisas sobre a mulher em articulação com a questão do ensino da matemática. Então, já fica o convite para a leitura do capítulo, assim como da própria tese, né? Onde eles vão ter aí uma amplitude das pesquisas. Então, dando sequência, agora eu vou retirar a Jéssica e colocar a Ana. Olá, Ana. Oi, Igor. Pode começar, né? Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com uma mesa tão brilhante, né, quanto esses pesquisadores aqui que a gente está em contato. É um prazer também estar em mais uma live do Matemática Queer com esse público que sempre é muito, né, carinhoso e gosta de refletir com a gente, né, essas questões que a gente levanta. Então, sou Ana Lídia, eu sou mestra em ensino de matemática pelo PEMAT da FRJ, membro do Matemática Queer ainda. Vou me descrever agora. Sou uma mulher parda, de cabelo crespo, de luzes. E estou de batom vermelho, com uma blusa, né, preta, e o fundo é branco, sem nada. Então, vou começar
Hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo que eu, Jéssica e Bruna escrevemos. A Jéssica falou um pouco, né, agora, há pouco tempo. E muitas das falas que ela trouxe também perpassam, né, o que a gente trouxe nesse capítulo do livro. O nome do capítulo é Olhares que se projetam no aprendizado de matemática, masculinidades e feminilidades que emergem em discursos discentes. Então, aqui esse é o nosso objetivo, é olhar mesmo para os discursos dos alunos, né, dos alunos, realmente o que eles pensam sobre o aprendizado de matemática e essas questões que estão ali na sala de aula e no contato deles com a matemática, certo? Mas a gente parte da presença modesta mesmo, né, e da falta de representatividade de mulheres, que é o que dá esse start nas nossas pesquisas, né, na falta de ocupação de cargos de liderança, principalmente no campo das ciências ditas exatas, né, isso conduz muito o nosso interesse de pesquisa e nos convida a pensar, né, a origem dessa desigualdade e como que os professores, né, têm papel nesse processo, especificamente na escolha de profissão. Né? A gente está pensando em olhar nesse sentido, assim, para os alunos e quando eles passam a preferir ou não matemática. Ou áreas que tenham a ver, né, com as ciências ditas exatas. Continuando. Deixa eu ver se trocou. Sim. Então, agora a gente levantou no capítulo. Antes de continuar, eu vou trazer uma pincelada muito, assim, grande, né, assim, muito superficial sobre o capítulo, para realmente deixar um gostinho, né, quem quiser ler, quem tiver interesse. Está muito interessante a escrita. Então, eu vou falar, assim, bem superficialmente, dando só uns spoilers. E aí a gente se perguntou, né, para escrever o capítulo, o que pode ser operado em sala de aula para que mais meninas consigam se enxergar como profissionais no campo das ciências exatas. Então, essa foi a pergunta, né, que norteou, assim, que direcionou a nossa investigação. Né? O objetivo do artigo era analisar aspectos de feminilidade e de masculinidade que estavam nas narrativas dessas alunas, alunos e alunos, né? Do segundo segmento do ensino fundamental, que a gente acabou tendo contato, e que podem influenciar suas escolhas em relação à matemática, especificamente sobre as carreiras. E aí, num primeiro momento, a primeira sessão se chama Diálogos, do doméstico ao científico. Então, a gente trouxe algumas pesquisadoras, né, que estão aqui, algumas delas no slide, a Guacira Louro, Londa, a Federici, a Boller e a Valquerdini, para tentar compor um pouco, né, tentar dialogar um pouco sobre e tentar talvez buscar algumas respostas possíveis ou mais perguntas, né, sobre o posicionamento, né, o que envolve o posicionamento ético da mulher, né, sobre seu papel na construção do saber, sobre seus corpos, sobre seus direitos. E aí, para tentar encaixar todos esses assuntos no que a gente está buscando saber sobre profissões e como as meninas se relacionam, tanto com a matemática, né, quanto com o futuro, né, delas, assim, profissional. Então, não tem como não falar, não dar esse embasamento teórico. Né? A gente trouxe essas pesquisadoras feministas contemporâneas para realmente falar sobre esse papel, né, da mulher, sobre a ciência, como a matemática, enquanto ciência, tem a ver com as feminilidades que emergem ali na sala de aula, né, e que estão nos processos de aprendizagem da matemática e que acabam trazendo consequências, né, na hora de quantificar as profissões, né? Onde que essas meninas vão estar profissionalmente no futuro. Seguindo, então, a gente tem a outra seção, que o nome é Caminhos, Nossas Escolhas Investigativas.
Então, nessa sessão, a gente fala um pouco sobre as escolhas metodológicas mesmo da pesquisa. A pesquisa foi feita num contexto pandêmico, né, que há uns 2 anos atrás. Então, foram perguntas feitas por um questionário de 14 questões, e os alunos responderam remotamente. As questões eram sobre vivência escolar, sobre prática em sala de aula, sobre entendimento mesmo, né, da matemática e das ciências no geral. E os participantes eram uma turma de 8º ano, na verdade eram turmas de 8º e 9º ano, com idades entre 13 e 15 anos. E aí, dentro dessa pesquisa, a gente tenta destacar, né, os desafios pedagógicos e de aprendizagem para as meninas em relação à matemática. E a gente tenta vasculhar, investigar esses desafios nas narrativas das alunas, né, no que ficou sensível, no que ficou mais visível para a gente, quanto pesquisadora, quando ouvimos ou, na verdade, lemos, né, essas respostas. E... Certo, vamos continuar. E a outra sessão... Não, passei 2. Isso, tá. A próxima sessão, o nome é Discursos, Matemática sobre os olhares de meninas e meninos. E aí a gente divide as respostas que a gente tinha, né, coletado no questionário em 3 categorias. A primeira é quem gosta de matemática, quem ocupa matemática é a segunda, e a última categoria é meninas na matemática, como elas se veem. Então, a gente tenta trazer, né, vasculhar nessas falas, destacar essas situações culturais, né, do contexto do Brasil, mas especificamente dessas turmas, quanto essa cultura sexista e machista atravessa mesmo a decisão das meninas, né, das jovens, sobre a área de conhecimento, que elas vão se identificar e serem profissionais no futuro, né? Como elas conseguem se projetar nesses lugares de profissão, assim. São profissões de poder, são profissões de decisão, são profissões que envolvem ciências exatas ou profissões que têm outros ramos científicos. Então, é isso que a gente está tentando compreender. E durante o processo, a gente conseguiu separar nessas 3 categorias, que eu vou dar uma leve pincelada mesmo agora, né? A primeira categoria era quem gosta de matemática. E aí a gente perguntou para esses alunos quais eram, né, as coisas que eles tinham mais dificuldade, assim, quais eram os aspectos no aprendizado de matemática que eles tinham mais dificuldade, né? E aí alguns indícios apareceram, né? Alguns falaram sobre conteúdos específicos da matemática, outros sobre a matemática ser com muito cálculos e contextualizações, que isso complicava muito a compreensão, né, da disciplina. E atenção e tempo também foi um levante, né? Eles acreditavam que atenção e tempo é uma coisa que a matemática, como é ensinada, exige, né, do aluno, que ele seja muito atencioso e que ele seja muito rápido. E a gente vai ver isso em algumas falas aqui nessa parte. Na verdade, aqui vai ficar mais claro as falas, né? Essa já é a segunda categoria, quem ocupa matemática. E aí a gente perguntou para os alunos o que precisava para ser bom em matemática, né? E as respostas foram muito interessantes. A gente discute com mais profundidade no texto, eu, a Bruna e a Jéssica, mas aqui eu vou trazer só essas mesmo que estão assim em negrito para a gente perceber o discurso que tá, né? Assim, que eles acabaram se apropriando para definir quem é bom em matemática e quem pode lidar mais profissionalmente, né, e talvez mais profundamente com os conteúdos matemáticos, né? Quem pode carregar os conteúdos matemáticos como profissão e como para a vida mesmo. Então, eles falam muito sobre pessoas que têm o cérebro mais rápido, que têm constância, né? Fala muito sobre memória boa. E também as meninas, principalmente, dão alguns apontamentos do quanto elas têm dificuldade ou de quanto elas percebem uma diferenciação, né, entre machista mesmo, uma diferenciação
sexista ali entre as meninas e os meninos, né? Por exemplo, um menino, né, fala sobre uma diferença cada vez menos acentuada no desempenho de matemática. Então, tipo, ele acredita que há diferenciação no desempenho de matemática se você é menino ou se você é menina. E aí a gente discute essas falas, problematiza tudo isso, né? E traz dados, né? Traz pesquisas para discutir um pouco esse imaginário do ensino de matemática que ficou, né? Que fica nos nossos alunos. A outra, por exemplo, menina fala que ela percebe uma posição machista de quem ensina matemática, né? Facilitando, talvez, para as meninas, ou achando que cálculos mais fáceis são para meninas. E os meninos, talvez, tenham uma habilidade maior e mais avançada em relação à matemática. Esse imaginário, tipo, essa construção, que inclusive a Jéssica falou há pouco tempo, ela continua sendo perpetuada e, né, os alunos contemporâneos, assim, que ainda estão na escola, têm essa visão, né? Você vê essa fala que surgiu no questionário. Outra coisa que eles falam muito é sobre a questão de mérito, né? De estudar, de se esforçar, de aprender matemática, depender de dedicação, engajamento, força de vontade, de ser capaz, né? De se esforçar e se enganjar nas atividades. Isso tem seu lugar, com certeza, mas a gente também traz uma reflexão, né? Sobre essa questão da meritocracia, né? E do quanto essa visão neoliberal, essa estrutura que faz a gente estar correndo atrás da nossa melhor versão sempre, acaba trazendo para a matemática, né, para o ensino de matemática, essa postura, assim, muito de culpabilizar o aluno, né, o aluno pelo seu fracasso. E a gente carrega isso por muitas etapas do ensino. Então, a gente vê constantemente meninas, falando especificamente sobre as meninas, né, que tem toda uma construção ali na sala de aula do professor, né, ou da professora, para não trazer o mesmo nível de compreensão do que para os meninos, toda uma construção da sociedade, né, da família, e aí, na verdade, depois a culpa toda cai para ela, né? E isso tudo fica como se fosse supérfluo e, na verdade, faz sim parte do contexto, faz parte do meio que a gente está sendo formado o tempo todo. Já a última categoria, meninas na matemática, como elas se veem, a gente trouxe falas tanto de meninos quanto das meninas, falando um pouco sobre os estereótipos, sobre representação, né, sobre como elas... aí a gente tentou fazer com que elas projetassem um futuro, né, que profissão elas escolheriam. E aí as respostas foram muito parecidas nesse sentido. Eu prefiro coisas de humanas, eu tenho mais facilidade, mais interesse. Eu tenho muita dificuldade de fazer cálculos, por isso que eu não gosto muito. Eu demoro um pouco a fazer conta grande. Então, elas têm essa questão, assim, de acabar depois preferindo outras ciências, né, outras áreas de conhecimento, por conta de encontrar dificuldades no aprendizado, né, na aprendizagem de matemática. Já os meninos, eles conseguem se projetar muito, né? Eu tenho vontade de ser programador, eu já estudei computação, então informática é algo que eu sempre gosto, então eles têm até uma aproximação talvez mais com as áreas tecnológicas, mas que não deixam de ter o ramo das ciências ditas exatas, né? Eu gostaria de ter esse daqui acaba que entra numa exceção, né? Tem uma postura das carreiras das áreas exatas, e o outro fala também sobre computador. Então, a gente consegue perceber que, enquanto as meninas, talvez, nas suas falas, ficam mais limitadas, né? Enquanto a matemática é difícil, é cansativa, elas não conseguem alcançar os objetivos, né? Já os meninos se projetam muito no futuro com habilidades matemáticas bem desenvolvidas. E, por fim, né, a última sessão, que é o encerramento, as conclusões. O nome é Projeções.
pouco espaço para elas. Então, a gente consegue tirar duas conclusões assim mais assertivas e macro, que apesar de concordarem que não há diferença na aprendizagem mesmo, assim, na capacidade, né, de aprender ciências ditas exatas e matemática entre homens e mulheres, essa diferença, apesar de delas concordarem que essa diferença não existe, a maioria das meninas ainda não se imagina nas carreiras exatas. E a outra é que tanto as alunas quanto os alunos, né, se incomodam com os estereótipos de certas características, como inteligência e raciocínio lógico, serem exclusivos dos homens. Então, eles compreendem que a construção cultural e social de masculinidade e razão como super compatíveis, e o contrário, né, feminilidade e razão como incompatíveis, eles compreendem que isso é um incômodo. Mas, ainda assim, tipo, as consequências dessa construção não conseguem ser vistas claramente, né, na vida mesmo, né, na hora da gente realmente desenrolar e aprender matemática. Isso mostrou que o grupo questiona os padrões de masculinidade e feminilidade, mas talvez fica aí um apontamento, né, para futuras pesquisas, que talvez eles não consigam questionar quando isso realmente influencia, né, a vivência, as escolhas, as projeções deles. Então, foi basicamente isso o nosso capítulo. Um capítulo, né, que, claro, recomendo a leitura. Jéssica e Bruna são pesquisadoras excelentes, que assim, contribuíram demais para essa escrita e que, com certeza, pode abrir novos horizontes, né, e colocar a gente né, para fazer outras perguntas, para ter outras perspectivas, para ter um olhar, né, talvez mais sensível quando a gente está na sala de aula, né, como professor. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado você, Ana, como sempre, apresentações maravilhosas e numa produção que eu não posso falar, pois já li algumas vezes e chega no processo de construção, né? Mas muito obrigado. E aí, dando sequência, relembrando para a galera não deixar de comentar no chat, deixar as perguntas que desejarem. E eu sou o próximo a falar, né? Então deixa eu colocar o meu slide aqui na tela. E boa noite novamente para quem está assistindo a gente agora em live, ou boa tarde, bom dia para quem for assistir a gente no gravado. Eu estou responsável por apresentar o capítulo 8, que é denominado Um Olhar Queer para a Educação Matemática, que eu produzi junto com os meus colegas Hugo Detone e Tadeu Wise. E de maneira assim, bem sintética, né? O que nós fizemos nesse texto foi trazer uma breve discussão sobre aquilo que tem sido descrito como teoria queer. E aí, né, a gente se refere à sua origem em movimentos sociais e as implicações teóricas que vão se suscitando a partir disso, né? Então, esse é um primeiro momento do texto e depois a gente vai tecer aí algumas articulações teóricas, né, tendo em vista a aplicabilidade dessa teoria dos estudos queer nos campos tanto da educação e, em particular, no nosso caso, né, a educação matemática. E aí, como o tempo é curto, né, e a ideia é que a gente apresente um panorama do texto para que vocês se sintam convidados e convidadas, né, e convidados a realizar a leitura, eu vou passar superficialmente sobre alguns pontos, né, mas qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem deixar aí no chat, que no final a gente vai ter um momento para debatê-las. Então, vamos lá, né? A teoria queer, eu poderia fazer uma live, né, tentando falar tudo sobre a teoria queer e os estudos queer, e provavelmente não teria tempo suficiente para demanda, né, para o tempo que exige para a gente conseguir detalhar e explicar bem a teoria. Mas a gente, né, pensando nela enquanto uma abordagem teórica, os estudos queer, basicamente a gente busca problematizar os sistemas de normalização social, né?
Vou dar só uma pausinha para fazer a troca de intérpretes. Pronto, vamos lá, seguindo. Então, a gente busca, né, problematizar os sistemas de normalização social que tendem a objetivar enquadrar as pessoas em certas categorias identitárias, fazendo com que a gente consiga, né, se atentar aí para os mecanismos que acabam legitimando as diferenças como se elas fossem representações contrárias à natureza humana, né? Aquilo que a gente coloca como natural. Então, de uma forma bem geral, né, os estudos queer, eles nos possibilitam refletir sobre aquela pessoa que é dita abjeta, que por um determinado período, ou para alguns grupos de pessoas, é considerada como desprezível, como abominável, né? Refletir sobre as normas sociais, né? E sobre a forma como a gente pode desconstruir algumas naturalizações que a gente tem na nossa sociedade, incluindo, como tem feito alguns pesquisadores e algumas pesquisadoras, questionar, né, processos normativos que são produzidos e reproduzidos pela educação, e, em particular, do nosso interesse, a educação matemática. Então, a nossa premissa, né, ela foi escapar do debate da educação matemática, como os nossos colegas já comentaram, né, como se fosse um campo apolítico, né, que carrega essa ideia da neutralidade ali, né, e mascarar essas intenções que estão por trás, né, e evidenciar, tanto na matemática quanto pela matemática, discussões sobre pessoas que escapam das normas, né, que no nosso caso em particular, nesse texto, foi relacionado às normas de gênero e às normas sexuais. Então, assim, né, a gente sabe, agora já indo para um lado da educação, a gente sabe que a escola ela produz e reproduz, né, processos que a gente coloca como cis heteronormativos. E uma coisa que a gente pode se questionar é se poderia alguma aula ou alguma disciplina, como a própria matemática, se isolar, né, da reiteração desses processos. E aí, quando eu me refiro a processo cis heteronormativo, eu estou querendo dizer os empregos das normas que reiteram, né, os regimes tanto da heterossexualidade quanto da cisgeneridade. E aí, alguns pesquisadores da educação, eles trazem, né, que nós somos formados para acreditar que ser docente é educar ilusoriamente de uma forma neutra, né? Como se a gente pudesse dar uma aula, né, deixando de fora toda a nossa bagagem cultural no momento que a gente entra em sala, né? E aí, nesse contexto, a própria matemática, né, se a gente pensa numa perspectiva tradicional, ela também carrega essa percepção ilusória de neutra, de universal, que não é influenciável aí por fatores sociais, por fatores culturais, só que essas concepções elas se limitam a negar, né, os aspectos sociais que vão circular pelos muros da escola, né? O Dubs, né, ele nos traz que, na verdade, essa própria possibilidade da gente tentar, né, considerar-se neutro, como, por exemplo, dizer que tratar sobre sexualidade ou sobre gênero é irrelevante no contexto matemático, decorre de uma posição, de um privilégio de quem está enquadrado dentro dessas normas, tanto com relação ao gênero quanto com relação à sexualidade. Então, pensando nessa perspectiva de normatização, de exercício de poder, né, a gente pode pensar no currículo da matemática como um desses meios, né, para a manutenção desse padrão, né, uma vez que ele reproduz e produz também, né, essas estruturas que são opressoras, né, a pessoas de gêneros e sexualidades dissidentes, né, como, por exemplo, a gente considera nas representações, como em caso de livros didáticos, que a gente tem alguns textos no campo da educação matemática, a gente só tem representações de padrões cis heteronormativos, né? Casais compostos por um homem e por uma mulher cisgêneros, dentre outras questões. Então, nesse contexto, a gente deve conceber, né, a matemática como uma prática que é atravessada por essas questões sociais e políticas, não podendo, né, se colocar ilusoriamente nessa posição de neutralidade que, como eu mesmo disse, né, é apenas uma posição ilusória, que na prática não acontece.
Então, nesse capítulo, o que a gente faz é dialogar com os estudos queer, né, ensaiando o que a gente poderia aí chamar de uma educação matemática queer, né, embasando-se principalmente nas vertentes do pesquisador Kai Rens, mas também, né, obviamente, trazendo alguns outros pesquisadores do campo da educação matemática quanto dos estudos queer. O Kai Rens, né, quando ele pensa em uma articulação da educação matemática com a pedagogia queer, ele estrutura duas vertentes que possibilitam que a gente faça essa aproximação, né, faça isso acontecer. A primeira delas é denominada pelo autor de A.J. Curzon Steer, né, que acaba compreendendo o termo queer como se fosse um termo genérico para se referir a identidades LGBTI+, né? Então, o termo se torna meio que um guarda-chuva, né, que abrange todo mundo que se identifica como LGBTI+, né, como alguma identidade pertencente a essa sigla. E aí, nessa primeira vertente, as questões elas assumem apenas um papel contextual para os conteúdos, né? Sem que discussões e reflexões emerjam desses contextos. Seria, por exemplo, a gente retratar a LGBTI+fobia, né? Por meio de dados estatísticos com índice de violência, mas sem discutir com maior profundidade quais são as possíveis causas para esses dados, né? Quais são os impactos dessa violência, né? A gente ficaria ali mais nessa seara de mostrar os dados e analisá-los. E aí essa perspectiva, ela é necessária, com certeza, porque já é um passo, né? Principalmente considerando que a gente tem caminhado em passos lentos, né, dentro do campo, mas alguns pesquisadores pontuam que ela não é suficiente, porque a gente tem que ir além de incluir, né, e além de contextualizar essas pessoas em nossas aulas. E aí, nesse sentido, ele utiliza esse outro termo, que é o Mathematical Inquiry, para propor uma perspectiva que se aproxime, de fato, de uma abordagem queer. E é na qual a gente deve pensar em propostas que busquem desafiar a normatividade, que busquem questionar, né, constantemente essas fronteiras das identidades e da matemática em si, né, que é, de fato, trazer um caráter questionador que os estudos queer carregam para a educação matemática. E aí, né, o que isso carrega, né? Essa questão de trazer esse caráter questionador acaba a gente fazer uma tradução como se fosse um processo de estranhamento da matemática, né? Que a gente pode entender como uma forma mesmo de questionar como que práticas sociopolíticas, práticas culturais, elas ressoam no nosso campo da educação matemática e acabam auxiliando nas normatizações de alguns conceitos matemáticos. E aí uma forma de trazer isso, como traz a Mendick, né, em uma de suas produções, seria refletir, por exemplo, sobre os binarismos que permeiam a matemática, né? A gente tem aí os binários certeza e incerteza, certo e errado, né? Sempre dois pares que são antônimos um do outro, né? E a gente faz isso, eles sempre promovem, de alguma maneira, que a gente deseje um sempre em detrimento do outro, né? E um outro ponto que também é importante de ser questionado é o caráter da matemática produzir verdades absolutas, né? Exprimir certezas, que acaba atribuindo à disciplina um poder discursivo, né? Uma posição de privilégio. E aí um exemplo que a gente traz no texto é sobre a afirmação de que 1 mais 1 são 2, né? A Mandy, que ela nos lembra, né, que quando a gente quer deseja reivindicar, né? A gente quer reivindicar certeza naquilo que a gente acaba falando socialmente, a gente normalmente faz referência ao fato de que isso é tão certo quanto 1 mais 1 são 2, né? Quando a gente quer expressar que uma coisa de fato é verdadeira. Só que a gente consegue indagar, né, o grau de veracidade que tem inerente nessa informação, né, de que 1 mais 1 são 2. E é isso que a gente trabalha um pouco no texto, né, em parte dele. Se a gente pensar em outros contextos, né, será que seria sempre verdade? E aí a gente fala, né, se a gente somar uma poça de água a uma outra poça de água, a gente, na verdade, vai ter continua com uma poça de água, só que dessa vez maior, né? Ou se a gente olha para o próprio contexto da matemática, né, as coisas ainda vão se tornando mais complexas, porque a gente tem diferentes bases, como a base binária,
ou até mesmo a aritmética modular, que vão tensionando essa verdade absoluta que carrega, né, essa frase do 1 mais 1 são 2. Então, tudo vai depender do contexto. Não que a afirmação não seja verdadeira em determinado contexto estabelecido no ensino da matemática, com certeza é. Mas o intuito é trazer esse caráter questionador, né? Esse caráter de estranhamento para aquilo que é tido como natural, né? Que a gente é apresentado como correto, como verdadeiro, para fazer com que a gente também consiga questionar outras coisas, não só nas aulas de matemática, mas que percorrem aí a nossa sociedade, né? E todos os processos que são tidos como verdades absolutas, né? E aí, para finalizar essa parte, eu trouxe um parágrafo do texto que eu acho que, assim, que sintetiza muito o que a gente gostaria de passar, né, na nossa produção, que é o que aparece ali no slide, mas acredito que seja bem pequenininho, né? Que é estranhar a matemática está para além de pensamentos centrados em binarismos, questionando uma tradição pedagógica historicamente articulada em função dos interesses de uma parcela seletiva da sociedade. Um movimento de estranhar a matemática pode ser pensado como um movimento que implica na construção e na desconstrução dos processos de conhecer, de aprender e de ensinar. Precisamos usar matemática para fazer perguntas sobre a sociedade, como também usar a sociedade para questionar e investigar estruturas e hábitos que permeiam a matemática. Então, com isso, eu encerro minha fala. E, como sou eu mesmo que chama a próxima pessoa, qualquer dúvida, é só vocês deixarem no comentário e eu vou colocar agora o Jean na tela e a apresentação. Jean, só para avisar, o seu microfone está? Boa noite, pessoal. Eu sou Janivaldo, sou professor de matemática do Instituto Federal do Espírito Santo, de matemática. Eu sou doutor em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia. Eu sou um homem branco que usa óculos e atualmente estou de barba, cabelos pretos, castanhos e grisalhos, né? Esse texto foi produzido com autoria minha, do meu orientador do mestrado, que foi Edmar Tiengo, que foi orientando de Aguinaldo, no pós-doutorado, e Jane e Adriana Vasconcelos Pacheco Rios, que foi minha orientadora de doutorado. Então, quando Tiengo me chamou para poder escrever esse artigo, a primeira coisa que ele queria era que eu relacionasse a questão da matemática com sexualidade, né? E eu, de verdade, não sabia pensar o que escrever a respeito disso. E aí eu comecei a pensar a partir do meu próprio corpo. Por que eu fui fazer matemática? E eu percebi que a minha identidade sexual ela foi preponderante na escolha da matemática. Eu queria saber se esse comportamento também era um comportamento que vinha de outras pessoas. Eu consigo notar. De outros homens gays que cursaram matemática. Então, o título do texto é Corpo, Território Gay na Docência e Matemática, Atravessamentos entre Identidade Sexual e a Vida, Formação, Profissão. Ele é dividido em, se não me engano, 3 partes, né? E a primeira parte a gente chama de Lá Vem o Viado, que é uma discussão que eu faço sobre a norma, né? Sobre a norma e essa questão que ela atravessa o corpo. E a questão das identidades nas profissões generificadas. Eu faço uma discussão a respeito de como tal identidade ela é propícia para tal profissão, como ela é pensada, ou como eu pensei isso durante muito tempo. Eu, por exemplo, deixei de fazer arquitetura, que era um sonho que eu tinha, porque as pessoas diziam que um homem que faz arquitetura, ele não é nem tão macho para fazer engenharia, nem tão fêmea para fazer arquitetura, para fazer matemática, desculpa, até esqueci o ditado, mas era alguma coisa assim que me colocava no lugar que eu não queria, né? Que fazer arquitetura era coisa ou de mulher ou de viado, então foi uma das coisas que eu desisti de fazer justamente por conta disso. Então eu tentei fazer medicina, não consegui, porque eu sou sou de 77, na época até hoje ainda é muito difícil você entrar no curso de medicina, mas depois eu vim entender também que o fato de fazer medicina era para compensar a minha falha de ser viado, entendeu? Então, assim, tipo assim, igual a gente ouve várias vezes aqui na cidade, hoje eu estou na cidade de Minas do interior, na casa da minha mãe, que fala assim, fulano é um viado de marca maior, mas um excelente médico. Então, assim, a profissão respeitada, ela, de certa forma, ela compensaria a identidade sexual que não era satisfatória, né?
Então, o objetivo foi compreender as políticas e sentidos produzidas na relação entre o corpo-território gay e a escolha da licenciatura em matemática. Mais à frente eu vou trazer alguns relatos que vão demonstrar isso aí. Inicialmente, eu preciso dizer o que é corpo-território, né, baseado em Miranda, que eu venho trazer essa ideia de que é um texto vivo, um texto-corpo que narra as histórias e experiências que atravessa. E o corpo gay, ele por si só, apenas por sua imagem ou sua presença, ele já traz algumas narrativas. Então, é um corpo-território que desperta algumas narrativas dentro da sala de aula. Então, a gente cria mais ou menos a ideia de corpo-território gay como texto-corpo que rasura ao mesmo tempo em que é rasurado pelo horizonte normativo, um texto vivo atravessado pela condição de não-vida, cujas experiências narradas por esses corpos transviados revelam as marcas de opressão e sobrevivência, advindas da sexualidade desviante e legitimada pela norma. É o corpo resistência. Ao mesmo tempo, também eu trabalho com a ideia de que esse corpo, a representação desse corpo na escola, no lugar que tanto oprime essas identidades, é uma resistência e também uma resistência disso, né? De certa forma, ele traz uma representatividade e um novo olhar para os alunos LGBT, como uma possibilidade de existência fora da norma, né? Miranda vem dizer que esses corpos eles também precisam ser problematizados, inseridos ou não no processo de autoafirmação, se fortalecer, ocupar os espaços, resistir e promover a libertação dos outros sujeitos, que por diversas situações são ceifados dos seus direitos humanos. Na verdade, também a escolha por discutir isso veio também da minha tese de doutorado, que eu trabalho com a ideia de corpo-território LGBT, onde eu trato dos atravessamentos que perpassam esses corpos durante a docência, durante a vida, formação, profissão. Eu trabalhei com a pesquisa narrativa, né, que é um processo dinâmico de viver e contar histórias, e reviver e recontar as histórias, não somente aquelas que os participantes contam, mas também dos pesquisadores. Então, eu me vejo inserido na pesquisa, e Berenice Bento vem até dizer que a escrita sobre os outros, no fundo, é uma escrita sobre nós mesmos, né? A gente trabalha com a entrevista narrativa, com a possibilidade, porque ela traz uma liberdade maior do entrevistado dizer as suas coisas, as suas verdades, conectando-se com o objetivo, vai dizer somente aquilo que ele achar conveniente, né? Sem fazer uma pergunta direcionada exatamente a aquilo. Então, o entrevistado ele fica muito à vontade para poder falar o que quer, de acordo com os objetivos apresentados, né? E a gente teve a participação de 7 pessoas. Os 4, se não me engano, os 4 primeiros, eles estão com idade acima de 40 anos e os últimos com idade acima de 30 anos. O que eu acho que pensamos que fez isso interferiu muito nos resultados, né? Porque os mais velhos, eles passaram por um procedimento. Eu sou um minha história de vida está também no artigo, então a gente que tem uma idade mais velha, a gente pegou a ideia do HIV, a discriminação, preconceito muito mais acirrados do que essas pessoas que são mais novas. A gente teve um tempo de assumir nossa identidade num período bem mais posterior àquela que a gente gostaria de ter feito, né, do que esses professores que são mais novos. Então tem uma questão geracional aí que interferiu bastante nos resultados. Esse relato aqui é o meu, eu vou ler, eu só trouxe mais um ou outro, que é onde eu começo a trabalhar as narrativas, né? Quando eu era criança, ouvi do idealizador de uma escola cristã que o corpo docente daquela instituição não haveria professores homossexuais nem mães solteiras, pois se tratava de uma escola de respeito. Naquela época eu tinha uns 11 anos e meu corpo ainda buscava refúgio dentro da normalidade colonizada, absorvendo aquela mensagem como forma de entender que minha existência como gay precisava ser escondida e jamais alcançaria a condição de normalidade. Era preciso negar a bicha que despontava, sufocar para que fosse exterminada. E assim o fiz. A sexualidade, para mim, durante esse processo, foi um fardo, um motivo de vergonha. Por isso, sempre busquei formas de escondê-la, seja pelos comportamentos cuidadosamente pensados, nos modelos de masculinidade, seja no planejamento de profissões futuras. Ser médico, por exemplo, seria uma forma de compensar a condição subhumanizada de ser gay. Eu seria como outro conhecido da cidade, era viado, mas era médico. Nessas itinerâncias de vida, formação, profissão, ser médico não foi uma possibilidade. Quando a frustração de não ter passado em outros vestibulares se firmava, passei em matemática, numa universidade estadual no interior da Bahia. E embora a docência me parecesse dócil e feminina, que é o que as pessoas dizem, né, que vai para a educação, ou é mulher, ou é gay, enfim. E existe algumas disciplinas, por exemplo, que a pessoa já chega na escola, a narrativa a respeito dele chega antes mesmo dele se
assim como professores de português, pedagogos e professores de arte, a ideia que se tem é que essas pessoas sejam gays, né? Agarrei nessa oportunidade uma forma de emancipar financeiramente e das amarras que me prendiam à cidade onde cresci. A universidade despontava como a mais... Desculpa, a matemática, enfim, despontava como a mais masculina das possibilidades. Então, esse pedacinho final aqui eu vou deixar sem ler, porque está meio bem apagado. Então, assim, lá tinha 4 possibilidades, e apesar de eu ter afinidade com as outras, eu escolhi matemática por a matemática ela ter essas narrativas de ser uma ciência dura, de ser uma ciência masculina. Então, dentro dessa capa de fazer matemática, eu escondi a minha identidade sexual. Os relatos de outros 2 professores também vão nesse caminho, quando eles falam que escolheu a matemática justamente também pela inclinação em relação à disciplina, mas também pelo fato de poder disfarçar dentro disso aí, ou compensar dentro disso aí, a fala de que era viado, mas que era inteligente, por não ser uma disciplina acessível a todos. Essas 3 pessoas que disseram isso, elas têm mais de 40 anos. E aqui a gente percebe no relato de um outro professor, Evaristo, que é um professor que tinha 30 anos na época, ele falou: eu separo muito bem a minha questão da sexualidade do meu trabalho, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem influência nenhuma. Ele falou também que ele se descobriu gay depois, né, que ele até namorou 2 meninas, mas que ele não vê relação em relação a isso. O Henry também diz a mesma coisa, que a sexualidade não interferia em suas escolhas, porque ele era de família humilde, mas que ele já era gay, assumidamente gay desde o início. Assim como o que vem a seguir também, que falava isso. Então, partindo aqui, porque eu entendi que era fazer uma apresentação rápida, eu não trouxe muita coisa, então, assim, concluindo, né, porque o artigo está bem interessante, quem quiser ler. As histórias de vida apontam que a questão da sexualidade chegou a ser um problema, esse problema aí era para estar entre aspas, para os sujeitos com idade superior aos 40 anos, podendo este ser um resquício da época que a Organização Mundial de Saúde considerava a homossexualidade como uma doença. Para esses sujeitos, a docência de matemática naquele tempo ecoava como uma forma de invisibilização de sua própria masculinidade, carregada pelas imagens narrativas que a própria disciplina constitui. Nesse sentido, forjar de identidade outra, por conta da sexualidade desviante, ganharia tons e modos diferenciados na docência das ciências duras. Então é isso. Obrigado pela atenção. A gente que agradece, Jean. Vou aproveitar para colocar as pessoas na tela, já que você foi a última apresentação. Denis já entrou, Ana e a Jéssica. Pronto, foi todo mundo. Estava aqui dando uma olhadinha no chat, não identifiquei nenhuma pergunta, mas caso alguém queira fazer algum comentário, ainda dá tempo, alguma pergunta, inclusive vocês, né, caso queiram fazer algo sobre os textos um do outro. Mas a ideia da live, ela vai muito em direção mesmo a um convite, né, para as pessoas, para que elas possam realizar a leitura do e-book, né? Até então ele não estava com acesso livre, né? Ele era só para as pessoas que eram sócias da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, mas após um ano ele passa a ter um acesso livre e um livro gratuito, então super, super bacana aí, e para poder um dos primeiros, né, que faz essa articulação do campo da educação matemática com os estudos de gênero e sexualidade. A gente tem um comentário aqui de um orientador, sabe? Preciso declarar meu carinho, Tiango. Preciso declarar meu carinho a cada um e cada uma de vocês. Deixa eu colocar aqui. E alguém quer comentar alguma coisa? Não, nadinha? Então, sem comentários, a gente vai aí se encaminhando para a finalização. Eu vou convidar cada um para poder se despedir, até porque a gente também já está tomando aí o tempo, né, que a gente se propôs para a live. E eu vou iniciar já agradecendo as meninas, né, as Déboras, né, porque são duas Déboras, e a Alessandra, que estiveram aqui com a gente promovendo a acessibilidade em Libras para pessoas surdas. Assim como também, né, a diretoria de acessibilidade da UFRJ, que está sempre com a gente, e a pró-reitoria, né, de extensão da UFRJ, sempre nossa parceira. Então, reforço meu agradecimento
a todos e todas que se dispuseram a apresentar aqui hoje também, assim como as pessoas que nos assistiram agora, como também aquelas que vão poder assistir a live em outro momento, porque ela sempre fica salva no nosso canal, né? Então, enquanto vocês se despedem, já li seu pedido no chat, eu vou colocar para a galera o link do livro, tá bom? Bom, gente, então quero agradecer aí novamente, né, pelo convite, pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos colegas aqui, né, que compartilharam um pouco com a gente. E também quero convidar todo mundo aí para fazer a leitura do livro, né, reforçar o convite, porque são produções que realmente trouxeram para a educação matemática um compilado de trabalhos que têm essas preocupações em relação às temáticas relacionadas com gênero e sexualidade, né? Coisa que a gente não tinha ainda aqui no Brasil. Então, acho que é interessante para todo mundo que tiver oportunidade, quiser pesquisar sobre o tema, né, que possa conhecer um pouco dos trabalhos que têm sido desenvolvidos, porque os colegas aqui, com certeza, trouxeram contribuições excelentes aí para o campo. Então, agradeço e deixo um abraço aí para todo mundo. Aproveitando para emendar na fala maravilhosa do Demer, sempre fala muito bem. Quero realmente agradecer todas e todos que estão assistindo, que irão assistir ainda, né? E aos colegas, né, que sempre são brilhantes e realmente profissionais de excelência no que fazem. Eu tenho muito orgulho, né? Muita satisfação, assim, de fazer parte desse grupo e de ter contatos, né, com tanta excelência, assim. Obrigada também às intérpretes e que a gente se veja, né, em outros momentos com mais produções, com mais discussões, que realmente as pesquisas de cada um avancem, né, e façam esse campo, né, na educação matemática ser mais visibilizado e ter avanços mesmo reais, né, tanto para os professores quanto para os alunos que estão, né, nesse processo com a gente. É isso. Obrigada, pessoal. Eu agradeço a todas, todos e todes pela presença também, aos colegas, às colegues, né? Tiengo também, a gente tem um carinho por você enorme. A Agui vai ficar com ciúme também, né? Então fica aqui, assim, eu me sinto orgulhosa de estar participando desse grupo, estar com essas pessoas, porque nós estamos dentro da sala de aula, né? E lidar com a sala de aula é lidar com vidas. Então não se resume só que tem a minha parede ali atrás, né? Então a gente precisa muito ter a dialética, né? O diálogo, os debates, vida a vida, calor humano. Então, mas a gente traz essa mensagem aqui que a matemática ela não é neutra, ela não passa despercebida na vida de ninguém, né? Então, fica aqui o meu abraço forte em vocês e até a próxima. Obrigada. Então é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Espero vocês em uma próxima live. Contarei com a presença de todos que estiveram aqui conosco, assim como daqueles que vamos assistir no futuro. E até a próxima. Boa noite, gente.